Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinhos lermos um texto da irmã Cleilma Ricker. A irmã Cleilma se chama Cleilda Souza Rodrigues Ricker. Ela é professora, educadora, gestora e missionária. Ela fez mestrado em educação, especialização em planejamento e gestão do desenvolvimento regional, bacharel em teologia e licenciado em letras. Ela é de Santarém, Pará. O texto que ela escreveu chama-se Quando Deus Escolhe Alguém. E ela o fez para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano, por isso que a gente está aqui todos os dias. E olha, quando a gente estuda o texto bíblico, faz o devocional, somos exortados, inspirados e edificados. Isso, obviamente, promove o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, né? Nem dei nenhuma dica para a irmã Cleilma. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, inclusive, eu já peço que os irmãos peguem a sua Bíblia, abre a Bíblia no capítulo 4 do livro de Esther. Lembrando que Esther é um livro antes de Jó, no Velho Testamento. Então, abre lá para a gente ler juntinho, tá bom? Porque são 17 versículos, pode ficar cansativo só eu lendo. E agora vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de podermos manusear a tua palavra, o privilégio de podermos orar, o privilégio de podermos ter essa conexão contigo. Que tu possas nos ensinar o que precisamos aprender e que nós realmente possamos praticar aquilo que estamos aprendendo. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? Bom, nos capítulos anteriores, né, Esther é proclamada rainha, fala sobre o ódio de Amã contra os judeus e a tentativa de Amã de aniquilar os judeus. Então agora nós vamos ler o capítulo 4, que fala sobre o horror e a humilhação dos judeus. E diz assim, Mardoqueu é o tio de Esther, né? Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real. Todavia não entrou. Porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Aí, Mardoqueu pede ajuda para Esther. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Hatá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar no tesouro do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto, proclamando na capital Suzã que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava se passando, e lhe pedisse que fosse falar com o rei.
e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Ratá retornou e comunicou a Esther tudo que Mardoqueu lhe havia relatado. Então, ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu esta resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então, Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então, partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Quando Deus Escolhe Alguém. E a irmã Cleo Marie, que ele escolheu o versículo 14, que diz: se você ficar calada, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Olha, quando a gente pensa em tudo que aconteceu, toda a calamidade que a gente passou na pandemia, né? Quantas pessoas morreram, como foi triste. Quando a gente lê esse texto aqui, do capítulo 4, a gente para e pensa e conclui que nada, absolutamente nada, acontece à toa. Tudo tem um propósito na vida. Bom, a Radassa, que é a rainha Esther, né? Ela era uma jovem que vivia lá com a família dela, super feliz. E aí, de repente, ela foi levada junto com outras jovens para o palácio. Ela não escolheu ir para o palácio, ela foi levada. E lá a Radassa deixou de ser Radassa e se transformou em Esther, porque foi o nome que foi dado a ela. Só que a Radassa, ela caiu nas graças de Hagai, o guarda das mulheres, que cuidou muito bem dela. A gente pode ver isso em Esther 2:9. Diz assim, ó: e Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Então, ela foi privilegiada, né? A gente, muitas pessoas falam, mas no livro de Esther não existe uma menção da palavra Deus. Não existe mesmo. Mas, obviamente, quando a gente lê o livro, a gente percebe claramente que o Senhor estava com ela. Então, quando o rei Assuero viu Esther, de cara, ele já amou-a. E ele gostou dela muito mais do que as outras e já fez dela sua rainha. Mas daí, quando tudo parecia super mega bem, o que aconteceu? A Esther ficou sabendo que tinha um plano, né, para matar tudo quanto era judeu. Quer dizer, o seu povo iria morrer por causa do plano horrível
para matar os judeus. Então, ela foi desafiada pelo tio dela, Mordecai, para fazer alguma coisa. E depois que o tio lembrou que tudo tem um propósito e que o Hamã, o que tinha feito esse plano do mal para matar todos os judeus, não tinha feito de bobeira, depois que o tio dela, Mordecai, falou, ó, não pensa você que as coisas acontecem sem razão de ser, a Esther resolveu se posicionar, resolveu orar, jejuar e, por fim, agir. Então, irmãos e irmãs, a gente não é a Rainha Esther, mas aqui fica uma lição. Nesse mesmo momento, muitas pessoas elas estão morrendo sem Jesus. E quem sabe, né? Não foi por um momento desses que o Pai escolheu a mim, escolheu a você que está nos escutando e nos separou. Quem sabe, né? Não foi para falar do amor dele. E será... Quem poderá dizer, né? Se não foi apenas porque muitas vezes ele tirou a gente e nos livrou da morte, de coisas que a gente nem sonhava. Mas também pelo fato de que o Senhor nos convida para fazer como a Rainha Esther, a gente se posicionar diante das injustiças, diante das coisas que estão acontecendo e testemunhar do grande amor transformador do nosso Deus. Falar para as pessoas que o Senhor pode libertá-las, falar para as pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz por causa delas, ressuscitou por causa delas e está sim à disposição de cada uma delas. Então, irmãos, essa responsabilidade é nossa. Assim como a Rainha Esther, ela se posicionou, orou e agiu, nós temos que fazer também a mesma coisa. Nós temos que nos posicionar. Quem sabe não foi para um momento desse, né, que nós somos chamados. Então, nós temos sim que testemunhar sobre o amor transformador e libertador do nosso Deus. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, como diz o versículo, né, são chamados segundo o propósito que ele tem para cada um. Então, nada nesse mundo é bagunçado. Deus está, ó, de olho em nós e espera de nosso posicionamento. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que quando Deus escolhe alguém, existe propósito nisso, para nós o abraço dá super mega certo. Também quero que você se lembre do versículo, né, de 1 Tessalonicenses 5,9, nosso versículo deste ano, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que você conhece muito bem, e lembrar você, né, que se você não se posicionar, vai vir socorro de outro lugar. Mas é importante que você lembre que por pior que seja o desafio, por mais difícil que seja, não fica com medo não, viu? Não tema. Deus já está lá.